Olá, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui o nosso estudo da Bíblia. A gente está aqui para fazer o resumo da semana da nossa lição da Escola Sabatina. A gente está terminando o trimestre aqui, o guia Cristo em Filipenses e Colossenses, né, que nós estudamos durante o finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se você não pegou o estudo dessa semana, que foi sobre como conviver com os outros, né, convivendo com os outros, tá aqui no card, na descrição, nos comentários, o link dos vídeos para você pegar todo o estudo que a gente fez. Cada dia foi um aprendizado incrível, né? E se você não conseguiu acompanhar diariamente, hoje é a chance de recapitular tudo, dar uma pincelada em cada tema e a gente fazer o estudo adicional, tá bom? Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então. Antes de compartilhar, como sempre eu faço, lembrar você de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. É uma forma que você tem de agradecer. Você fazendo isso vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas aqui pela internet. O YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, é legal e vai mandar para outras pessoas. Então você vai acabar sendo um missionário, uma missionária de Deus aqui, tá bom? Então dá essa moral aí, é rapidinho, não custa nada. Curta, comenta, se inscreve aqui. Você pode pegar o link e mandar para outras pessoas também, tá bom? Enquanto você faz isso aí, curte, comenta, eu vou pegar aqui alguns comentários que eu peguei aqui durante essa semana, né? Ontem, anteontem, ó, Maria Cléria colocou aqui, ó, boa noite, pessoal. Peço que orem pela saúde da minha mãe, para que Deus lhe dê a cura, restaure sua saúde, a saúde dela, né? E sare das dores que ela sente no corpo, na barriga, tá? E ela pede aqui a oração da gente, tá? Então vamos orar sim, Maria Cléria, tá bom? Sempre oro por vocês. Raquel colocou aqui, ó, bom dia, irmão Jardel. Que bom estudarmos com esses recursos que você coloca aqui no vídeo. Deus abençoe. Que bom, ó. Obrigado pelo elogio, tá? Eu sempre procuro trazer coisas aqui que ajudem na didática, né? No entendimento, tá bom? Que bom que você gosta, Raquel. Deus seja louvado por isso. Mazelice Macedo, amém. Como eu tenho aprendido aqui com o professor Jardel, com seus comentários, muito bom. Obrigado, Deus seja louvado, Mazelice. Obrigado pela sua companhia. Celso aqui também, sempre presente. Bom dia, Celso. Marli Madalena também, bom dia, irmão Jardel. Maria Jesus colocou aqui, eu sou de Castanhal, no estado do Pará. Deus abençoe você, seja bem-vinda, Maria. Rosa Barbosa colocou aqui, bom dia, meu irmão. Romilce Santos colocou aqui, ó, bom dia, meu querido irmão. Tá pedindo aqui oração também, é uma bênção o estudo aqui, né? Ela diz que mora no estado de Goiás e quer que a gente ore pela família dela, o Bruno, a Kelly, tá bom? E por algumas pessoas, vidas que ela está dando estudo bíblico, né? Ela colocou aqui, ó, Raoni, Mazé, Cássia, né, a família dela, o filho de Mazé e o esposo, para que eles tomem a decisão em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar sim. Deus abençoe você e parabéns pelo trabalho missionário aí de pregar a mensagem, tá bom? Paulo Duarte, sempre ligadinho aqui também, né, querido amigo e professor Jardel, você nos enriquece com seu suporte na lição. Obrigado por tudo. É enriquecedor, amém, meu querido. Deus seja louvado, né? O Espírito Santo é que faz isso tudo através de nós, né? Isaías, ligadinho aqui também. Meu irmão Jardel, boa tarde, graça e paz e lição abençoada. Amém. Obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, a vida de vocês, dando força, sabedoria, discernimento, tá? Proteção aí e prosperidade em todas as áreas da vida de vocês, tá bom? Vamos lá então. Curiosidade da data de hoje, 20 de março, sexta-feira, né? Dia Internacional da Felicidade. Você sabia disso? Dia do Contador de Histórias. Olha, tem até um filme Forrest Gump que fala o contador de histórias, né? Mirabolantes. Mas hoje se comemora aí o Dia do Contador de Histórias. O Dia também mundial da saúde bucal, de cuidar da boca, dos dentes, né? Da higiene correta na boca. Então, bacana. E hoje também, 20 de março, é uma data que o pessoal aí faz a transição, né? O equinócio da primavera no hemisfério norte, ou seja, a chegada da primavera. Equinócio é quando o dia e a noite acabam tendo praticamente a mesma duração, né? E aqui no hemisfério sul, no Brasil, por exemplo, é o equinócio do outono, início do outono, tá bom? Então, 20 de março marca essa data aí. Curiosidades pra gente aqui conhecer um pouquinho mais, né? Bacana, né? Vamos ao que interessa, sexta-feira aqui, dia 20 de março, fazer o nosso resumo da lição número 12, né? O resumo da semana, convivendo com os outros, foi o que a gente estudou essa semana toda, tá bom? Vou pegar aqui o tema, o verso áureo, né? O verso para memorizar que estava em Colossenses 4, verso 6, que fala o seguinte, ó, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Foi o que a gente estudou, né? Aqui é o Infolição. Eu pego no Telegram o resumo do Felipe Macedo, a gente vai ver aqui, foi ele que fez aqui o layout, a imagem, os resumos aqui, dessas pinceladas que eu vou dar aqui durante cada dia que a gente estudou. Eu pego também o resumo do professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, ele colocou aqui, ó, podemos dizer no encerramento desse estudo,
dessa semana, né, que Deus nos brindou com um assunto maravilhoso que poderá nos ajudar em muito os relacionamentos familiares na igreja e com os de fora, as pessoas que não são cristãs. Então ele fala aqui que foi o que a gente aprendeu com esse tema que a gente viu essa semana, né, de conviver com os outros, tá bom? Então aqui sábado, Felipe Macedo colocou aqui a introdução da semana, falando do sábado e do tema, né, convivendo com os outros. E ele traz aqui a ideia de que há semelhanças entre administrar um negócio, uma empresa, e cuidar do lar, da família. Uma vez que, em ambos os contextos, tanto numa empresa, num negócio, quanto na família, são necessários princípios básicos que a gente viu aqui na Bíblia, como consenso sobre os valores, clareza de metas, né, planejamento em conjunto, objetivos compartilhados, responsabilidade individual, cada um fazendo a sua tarefa, a sua função, tá bom? Os mesmos princípios também se aplicam à igreja, à organização do corpo de Cristo, né? Os cristãos, que na essência acaba sendo uma família ampliada, né? Todos filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, como nosso Redentor e Rei, a gente se torna um filho de Deus. E aí a gente acaba sendo irmão em Cristo, irmãs em Cristo. Por isso que a gente chama o outro de irmão, de irmã. Por quê? Em Cristo, quando a gente aceita o sacrifício dele como demonstração do amor que ele tem por nós, que ele quer nos salvar, a gente aí se arrepende, confessa e decide ser uma nova criatura. Foi isso que a gente viu, né? Nascendo da água e do Espírito, morrendo para as coisas terrenas, tendo a mentalidade celestial. Foi isso tudo que a gente estudou durante todo o trimestre, né? E aqui a gente vai ver justamente agora o professor Cláudio Rui, ele faz um resumo também muito legal do Descomplicando a Lição, o pessoal lá da Associação do Amazonas. Ele coloca aqui, ó, em Colossenses, Paulo constrói as relações humanas a partir de um eixo. Cristo é o Senhor real da nova humanidade, de quando a gente se torna nova criatura, quando a gente morre para o eu, para o ego, para a natureza pecaminosa, para as coisas terrenas. Então a gente acaba sendo um novo ser humano, porque a mentalidade muda, as ações mudam. Essa é a demonstração de que a gente se tornou realmente filho de Deus, né? A partir daí, quando Cristo habita em nós, né, a gente permite isso, a gente se torna nova criatura. Essa característica desce para a comunidade que a gente vive e para o lar, a família, né, que é a célula máter da sociedade, né? E acaba impactando a vida pública. Então, primeiro você muda, então é você com Deus. O amor de Deus transforma, o Espírito Santo transforma você enquanto indivíduo, a salvação é individual. E aí você transformado, você acaba impactando, sendo luz, sendo sal, transformando a vida em sociedade, a comunidade que você vive, a localidade, o ambiente, até chegar na sua família, na sua casa. E aí todos ao redor, inclusive na vida pública, vão ver em você um servo de Deus, né? Um cristão genuíno, foi isso que a gente estudou. Então o fundamento todo é a reconciliação em Cristo nos faz ser novas criaturas, né? A nova humanidade em Cristo é isso. Então o professor aqui fala das relações que começam restaurando a paz com Deus, né? A paz que excede todo entendimento, independente da circunstância, sendo na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, né? Na riqueza ou na pobreza, Deus vai estabelecer paz e reconciliar a gente por meio da cruz de Cristo. Isso vira um molde de toda a reconciliação humana. A nova comunidade não se organiza por castas, etnia, status, cultura, né? Grupos ali, panelinhas que são feitas como a narrativa do marxismo cultural traz, né? A identidade de grupo, né? Os negros, as mulheres, é isso e aquilo, as minorias, né? Não é isso. A nova comunidade é uma comunidade em Cristo, né? Cristo é tudo e está em todos. É a igreja que Cristo chama que é o corpo dele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, né? A unidade em amor como tecido relacional da igreja. Corações unidos em amor. Então a menor minoria da Bíblia é o povo de Deus enquanto cristão, seguidor de Cristo. É sermos unidos, a unidade, a humildade, é morrer para o eu e nascer em Cristo, todo mundo no mesmo propósito. Então é o indivíduo como ser humano arrependido que confessa e que aceita Jesus como Salvador. Essa é a menor minoria, é a menor unidade, né? O ser humano na sua capacidade, na sua característica de ser humano, filho de Deus. Porque se a gente respeitar o outro como ser humano, a gente respeita como qualquer outra coisa. Por quê? Em Cristo todos nós somos iguais, né? Então, bacana essa colocação, esse conceito aqui para quebrar narrativas erradas, falsas doutrinas, ideologias humanas, tradições humanas, filosofias vãs, que têm cegado pessoas e levado pessoas para ações e comportamentos e atitudes totalmente incoerentes, né? Com relação ao que Deus pede para a gente ser e fazer como cristão. Aqui ele fala da higiene moral. O que destrói relações precisa morrer quando a gente se torna nova criatura, né? Olha aqui, ó, Paulo é direto. Certos pecados não são apenas erros individuais,
São venenos sociais porque impactam negativamente a vida do outro. É pedra de tropeço, leva a pessoa para o erro, para o engano. Por isso que a gente precisa fazer morrer o que é terreno. E isso inclui a cobiça, a sexualidade desordenada, a imoralidade, tudo que é pecaminoso, né? Que está lá, que a gente estudou aqui, os vícios e as bênçãos que Deus pode nos dar em todo o livro que o apóstolo Paulo escreveu aí em Filipenses e Colossenses, tá? Coríntios. Abandonar a ira, a maldade, calúnia, linguagem indecente e mentira. Então isso é cirurgia nas fontes de conflito. Quando você tira isso tudo, não vai ter mais conflito, né? E aqui ele fala justamente agora as virtudes comunitárias que a nova criatura, o novo homem, a nova mulher acaba tendo ao se relacionar, né? O novo caráter aparece como um pacote de atitudes voltadas para o outro, para o próximo. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar e perdoar, ser tolerante, compreensivo, né? O padrão é como Cristo vos perdoou. Ou seja, Cristo é imitar a Cristo. Amor. A gente viu aqui que amor a Deus sobre todas as coisas e amor próximo é a lei do amor. O decálogo se resume a isso. É o vínculo da perfeição, porque Deus é amor, né? É o amor em pessoa. É o que mantém tudo isso aqui, essas peças juntas, unidas. Por fim, ele cita aqui a paz de Cristo como árbitro, né? É a paz que excede todo entendimento, porque fomos chamados em um só corpo. Isso regula disputas e prioridades, a competição exacerbada, né? Então, a gente precisa pensar como um só corpo, né? Palavra e mutualidade, relacionamentos que se edificam. A ideia aqui que a gente tem que ser um corpo só, no mesmo propósito, não traz espaço para guerras, conflitos, né? A palavra de Cristo deve habitar ricamente e isso vira prática. Ele coloca aqui, ensinai-vos uns aos outros e admoestai-vos mutuamente. É isso. É correção fraterna, não é fofoca. É olhar o erro do outro e tentar, olha, irmão, cuidado, a Bíblia fala assim, não faça isso, né? Eu posso te ajudar. Então, é correção fraterna, com compaixão. Não é para fofocar, né? Como alguém fala, olha, fulano, tá, você não sabe o que aconteceu, você não sabe da maior. E aí vai a fofoca, não tem nada de positivo, não ajuda a edificar nada, só piora a situação, né? Olha aqui, é buscar a edificação e não a competição e mostrar que é melhor que os outros, porque o apóstolo Paulo falou que a gente precisa achar e identificar os outros como superiores a nós mesmos, né? Tudo isso em nome do Senhor Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Relações deixam de ser centradas no ego e passam a ser teocêntricas, que Deus é o centro, e com muita gratidão. Em Colossenses, o apóstolo Paulo pormenoriza as relações familiares, principalmente em Colossenses 3, verso 18 a 21. Né? O ponto é, a família é o primeiro laboratório da nova vida em Cristo. Quando você se torna um cristão, nova criatura, você precisa demonstrar isso em primeiro lugar na sua família. Né? Aí tem aqueles ditados fortes, né? Santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeto de pau, porque a família, que são as pessoas mais íntimas, que você deixa as suas capas, filtros caírem, né? Você acaba realmente sendo mais tentado, né? A dificuldade, o desafio é maior para você ser transformado e mostrar isso primeiro cônjuge de casa, né? Ser exemplo primeiro em casa para depois ser cônjuge de fora, tá bom? Então, não adianta ganhar o mundo e perder a sua vida e a da sua família, né? Ser bom com os outros, ganhar os outros e a sua casa tá destruída. Não dá. Então tem que dar exemplo primeiro em casa. Aqui o professor Gilberto Brasiliano, ele traz um resumo de tudo isso. O apóstolo Paulo enfatizou a importância de conviver com os outros com base no amor, humildade, paciência e respeito mútuo, vendo os relacionamentos como um reflexo do amor de Deus. Ele instruiu os crentes a se tratarem com bondade e a buscarem a harmonia, mesmo em meio a diferenças. Olha o desafio na igreja, gente que às vezes fica ali, né, cheio de nó pelas costas, cheio de coisas atravessadas com outro irmão por causa de alguma discussão, por causa de algum pensamento diferente. A gente tem que buscar harmonia, bondade. Ele mostrou alguns princípios fundamentais de convivência. E aqui ele cita, ó, amor fraternal, o que a gente falou agora há pouco. Paulo instrui a amar uns aos outros com amor fraternal e a dedicarem-se mutuamente à honra de Deus. O amor deve ser a base de todas as interações, sendo paciente, bondoso, não invejoso e não buscando seus próprios interesses. Então, quando a gente for fazer algo, isso aqui está ajudando a edificar o irmão, está sendo benéfico para ajudar pessoas a se aproximar de Deus. Eu estou representando a Cristo na minha ação, no meu falar, no meu pensar, no meu agir. É isso que a gente tem que olhar. A instrução da lição dessa semana foi sobre isso. Viver com humildade e harmonia.
Paulo exorta a viver em harmonia uns com os outros, a não sermos orgulhosos e a termos amizade com pessoas de condição humilde, evitando a arrogância. É tratar todo mundo igual. Deus não faz acepção de pessoas, seja qualquer condição socioeconômica, cultural. A gente precisa tratar todo mundo bem, né? Devemos ter paciência no trato com os outros. Os crentes devem suportar uns aos outros em amor e com humildade e mansidão. Não é porque o outro merece, meu irmão. Às vezes o outro está errado, você está certo. Mas por amor a Deus, para honrar a Deus, a gente precisa ser manso, humilde, até se aproximar, pedir perdão, mesmo estando certo. Por quê? Suportar o outro, mesmo o outro estando errado. Mas ele está tão errado, está tão afastado, que ele tem orgulho, ele tem arrogância, prepotência, ele acha que está certo. E aí cabe a gente a reconhecer a incapacidade dele e a gente aí se submeter, né? Demonstrar amor. Como Jesus fez, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. As pessoas matando Cristo, ele pedindo perdão pelos filhos rebeldes, né? Então é isso. Quando um não quer, dois não briga, diz o ditado. Então a gente precisa ser a ponte cristã para trazer a harmonia, né, no relacionamento. Esse é o desafio que a gente é chamado a ser e a ter, né? Olha aqui o que o professor Gilberto fala. Ó. Isso significa tolerar e aguentar as falhas e imperfeições mútuas, tanto nossas, que a gente não é perfeito, quanto do outro. O que pressupõe que a convivência nem sempre é fácil. Viver em paz e reconciliação exige isso, né? Paulo aconselha, ó, se possível, naquilo que depender de você, tenha paz com todos os seres humanos. Paulo também abordou a possibilidade de discordâncias, como a que teve com Barnabé. Então, se cada cabeça é um mundo, vai ter pensamento diferente, vai ter discordância. Mas quando a gente coloca Cristo como propósito final, honrar e glorificar Deus, pregar a mensagem dele, a gente aí acaba cedendo, sendo tolerante, tá? Então, Paulo colocou isso aqui, ó. É possível ter discordância, mostrando que desentendimentos podem ocorrer, mas não devem necessariamente romper os laços de amizade ou a missão em comum. Então, não é a discordância, né, o desentendimento ali que tem que ser momentâneo, passageiro. Não é para isso fazer você sair da igreja, largar a fé, abandonar, não vou ser mais da igreja não, porque briguei com o ancião, com o pastor, com o irmão aqui, me tratou mal, me desrespeitou. E aí, às vezes, isso aí é uma pedra de tropeço na vida do outro, né? O diabo pega disso aí para fazer você se afastar da verdade, do caminho. E aí você precisa entender que o foco é Jesus, não é o outro irmão. E mesmo que tenha desentendimento, discordância, a gente precisa ser a ponte de restaurar isso como Jesus restaurou a relação da humanidade caída com Deus, né? Então, ao invés da gente ficar cheio de nó pelas costas, né? Com mágoa, ressentimento e se afastar, a gente tem que ir. Ó, irmão, eu sei que a gente teve esse desentendimento, eu posso estar certo, você errado, ou você certo e eu errado, mas Deus quer que a gente viva em união, né? Então a gente precisa pedir perdão a Deus e buscar ter a amizade, restaurar esse laço, porque a nossa missão aqui é falar de Cristo, é ser testemunha, é ser sal, é ser luz, é ser exemplo. Como é que a gente vai ser exemplo para os outros se a gente aqui dentro da igreja está nessa discórdia, nessa desavença? Então é isso que a gente precisa pensar, né? E pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a mudar. O ambiente que sustenta a família é justamente quando a gente entende tudo isso e muda, né? Antes de falar de papéis, que a gente vai ver aqui que a lição abordou de marido, esposa, pais e filhos, senhor, né? Empresários e servos, colaboradores, funcionários, Paulo diz o que deve governar a casa e a nossa vida. É a que a gente viu aqui, ó. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. São os frutos do Espírito. Suportar e perdoar. Está aqui a referência bíblica, ó. Amor como vínculo, colocar Deus, o amor de Deus em primeiro lugar. A paz de Cristo como árbitro. A gratidão sempre. A palavra de Cristo habitando ricamente em nós. O estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Quando a gente começa o dia já orando, fazendo a lição, a devoção matinal, isso já ajuda a gente a ter a presença do Espírito Santo e ele vai mudar, vai transformar a gente. Vai fazer a gente ter misericórdia, ser bondoso, ser humilde, ser manso e paciente. É assim porque isso não vem de nós, né? É um dom que vem de Deus. Tudo a gente precisa entender que a gente tem que fazer e viver em nome de Jesus, para Jesus, né? Porque por meio dele tudo se fez e para ele é que existe tudo, né? Então a aplicação que o professor Cláudio Rui traz aqui é essa, ó. Sem esse clima, os versículos familiares que a gente viu sobre marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, tudo isso vai virar cobrança moral, vai virar um peso, vai virar uma dificuldade. Por quê? O essencial, a nova criatura não existiu, né? Não está sendo transformada. Você continua o velho homem, a velha mulher, né? Com o foco na terra, deixando as coisas ruins dentro do seu caráter, da sua personalidade, e aí
Obedecer ao que está na Bíblia vai ser um peso, não vai ser leve, porque você não está focado em imitar Cristo. E aí, quando você tem esse clima de entendimento e de mudança, de transformação pessoal, que é a conversão é justamente essa, que é uma jornada, né? Então, você aceita Jesus, a justificação, a salvação é em um momento. Aceitou Jesus, Jesus te perdoa, te justifica pela fé, pela crença que você tem nele, reconhecendo ele como seu salvador. É no momento. Justificou, está salvo. É uma decisão momentânea ali, curta, rápida. É numa oração, é numa pregação, é numa música que você ouviu. É quando Jesus te encontra. É num momento. Mas a santificação é um processo que leva toda a vida. A jornada do cristão é assim, igual a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E é buscando ajuda com o Espírito Santo para você mudar. E aí, com esse clima aqui de transformação, buscando esses frutos do Espírito, você vai ter isso tudo aqui como um caminho de cura. Você vai ter relacionamentos restauradores, né? É isso aqui que a gente viu durante toda a semana. E aí a gente viu com essa abertura aqui, depois, temas divididos aqui, que o auxiliado professor, o pastor Adenilton Tavares, traz. Primeiro tema falando de relações familiares e trabalho, né? Baseados tudo na fonte da Bíblia. Domingo falando de marido e esposa. Na segunda a gente falou de pais e filhos. E na terça, nas relações de trabalho, que servem também, a gente vai ver aqui, o professor Cláudio Rui faz essa ponte bem legal, que serve também para as relações de pais e filhos e marido e esposa. Bom, depois o segundo tema veio com relação para a gente vigiar em oração, andar sempre na sabedoria, buscando a palavra de Deus como fonte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? A tua palavra é a verdade. Então a gente vai falar com graça, de forma agradável, porque a gente está falando da palavra de Deus, sendo instrumento de divulgação da palavra de Deus, vigiando e orando. E aí a gente viu aqui na quarta, orando uns pelos outros, e na quinta, sábios no modo de agir. Tudo isso acontece quando a gente está vigiando em oração, seguindo a sabedoria bíblica, né? Então foi isso que a gente viu. Então vamos aqui recapitular de forma pincelada aqui, né, o que a gente viu no domingo. Marido e esposa, um casamento cristão saudável é marcado por reciprocidade, diálogo, cumplicidade e harmonia. Tá tudo na Bíblia, né? À medida que o marido e a esposa caminham em cooperação, aprendendo a ouvir um ao outro, ceder, mesmo você estando certo e o outro errado, e servir um ao outro, o casamento se fortalece, cresce em confiança e se torna um ambiente de harmonia, segurança e alegria, né? Felipe Macedo colocou esse resumo aqui fantástico aqui do Infolição. E aqui o professor Cláudio Rui complementa, ó. A gente viu lá em Colossenses 3, 18 a 19, esposa, se submeta ao seu marido no Senhor, né? Ou seja, para agradar a Deus do jeito correto. Por quê? Como a igreja se submete a Cristo, né? E a gente viu que aqui a submissão não é inferioridade nem apagamento, você se anular, não é isso. Aqui a ideia é de ordem relacional sob Cristo, nunca contra Cristo, né? É tudo conforme o Senhor orienta, como Cristo é a cabeça da igreja, o marido tem que ser a cabeça do lar, a mulher tem que ser submissa como a igreja é submissa a Cristo, né? Então a gente estudou sobre isso, a gente falou aqui com detalhes na lição de domingo. Aplicações práticas, cooperação e respeito ao invés de competição, né? Disposição para construir unidade, união, não para vencer discussão, para querer ser o melhor ou a melhor, né? Recusar a manipulação e o desrespeito, porque no Senhor põe limites. Quando fala que ó, é no Senhor, é nas coisas que Deus apoia e orienta. Se é algo que viola o que Deus pede, a mulher não vai se submeter a isso, ela vai recusar essa manipulação e esse desrespeito porque está violando a palavra de Deus. E a gente vai ver aqui que a mulher vai ser submissa naturalmente quando o homem faz a parte dele também. Olha aqui, a próxima parte é justamente a função do marido que a gente viu, né? Marido, amor e não aspereza. Ame a sua esposa. Então, quando o homem ama e demonstra carinho, amor, a mulher se submete naturalmente, nem precisa pedir. Ela já vai se submeter porque o marido merece. Ela está tratando ela com amor, com dignidade. Paulo dá ao marido uma exigência pesada. Amar e não ser áspero, amargo, rude, opressor. Amar como Jesus ama a igreja. O desafio é esse, olha isso, né? Como Jesus é a cabeça e ama, dá a sua vida para salvar a igreja, o povo dele. O homem, o marido, tem que até dar a sua vida para a esposa. Imagine. Então, é uma exigência pesada. E quando o homem faz isso, cumpre essa meta aqui, essa missão, a mulher se submete naturalmente, é uma consequência. Não precisa nem pedir, né? Então, aplicações práticas. A liderança como serviço e proteção. Não é ser chefe, é ser líder. É conquistar, né? Não controle. Não é para controlar no tom de voz, com sarcasmo, humilhação. Isso é proibido por esse texto.
O marido deve ser o primeiro a iniciar perdão e reconciliação, como Jesus fez com a igreja, né? O foco aqui, a comparação de Jesus como cabeça, é o marido como cabeça nesse sentido. Não é para controlar com tom de voz, com agressividade, com opressão. É com amor, é com perdão, reconciliação, é buscando, é reconhecendo. A regra de ouro do casal em Colossenses é respeito, mais amor, tudo sob o governo da paz de Cristo, né? Deus como centro sempre. E aí muda a coisa, né? Só que tem gente que pega e distorce. Aqui agora na segunda a gente viu pais e filhos, né? Falando da relação também bíblica que o pai tem que ter com o filho e o filho com o pai. A Bíblia ensina 4 passos essenciais para a criação dos filhos. A gente viu aqui, ó, ensino constante sobre a palavra de Deus, inculcar as coisas da Bíblia, os milagres, o plano de salvação, para que quando a criança esteja velha não se desvie do caminho da verdade. Exemplo coerente, ou seja, não adianta você falar e não fazer. É o exemplo, é a sua prática que vai mostrar de fato que o que você está falando é para ser seguido, deve ser seguido, porque você, como Jesus veio, deu exemplo, veio cumprir. Jesus falou, né? Eu não vim abolir nem a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Eu vim dar exemplo, eu vim mostrar que tudo ali apontava para mim, era a sombra, e agora eu estou aqui, a realidade, mostrando como é que tem que ser, né? E aí a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. A disciplina amorosa, ou seja, tem que corrigir, né? Tem ali, a gente estudou aqui sobre a vara, sobre o castigo, sobre a punição, mas com amor, né? Tem o jeito, a forma correta, porque não dá para ser omisso, impune, passar pano na cabeça, esconder a sujeira por debaixo do tapete, porque vai criar filhos deformados, né? Condução cristocêntrica. Então tem que ser sempre com foco em Cristo, na palavra de Deus. Tá aqui as referências bíblicas dos textos, tá bom? Quando a criação é guiada por ensino cristão bíblico, com exemplo, disciplina e condução a Jesus, os filhos refletem bênção em todos os ambientes onde vivem, perto de você ou longe de você, né? Foi o exemplo que a gente viu aqui na lição. Aqui o professor Cláudio Rui complementa o que a gente estudou, né? Filhos, obedeçam seus pais em tudo, né? Tá aqui. Em tudo significa abrangência da obediência no cotidiano, em qualquer coisa. Mas isso não autoriza fazer pecado, coisa errada, transgredir a lei. A gente tem que lembrar sempre que tudo aqui está se relacionando primeiro a obedecer a Deus. É obedecer no Senhor, nas coisas bíblicas, com a base bíblica. Se for algo que o pai está pedindo para o filho fazer e que contradiz a Bíblia, como muitos pais às vezes proíbem o filho de ir para a igreja, né? De se batizar, de aceitar Jesus, de ser um adventista. Muitos filhos já viveram essa opressão. Se você se batizar, você vai sair de casa. E aí? O filho vai obedecer esse pai? Nesse caso aqui, que o pai está trazendo uma coisa antibíblica, se rebelando contra Deus, o filho precisa antes obedecer a Deus, né? Então ele pode, nesse caso aqui, obedecer a Deus em primeiro lugar, porque a obediência aos pais é com uma condição, de que seja no Senhor, que o pai esteja pedindo coisas biblicamente corretas, né? Então, ó, obedecer em tudo não autoriza você pecar, você transgredir a lei de Deus, você se rebelar contra Deus, porque seu pai mandou, sua mãe mandou, porque a salvação é individual, né? Então, isso é interessante a gente colocar sempre aqui. E aqui vem algumas aplicações que o professor coloca. Ensinar a obediência como parte do caráter, não só para evitar castigo, né? Ou seja, mostrar que é uma coisa correta a se fazer como cristão, como filho de Deus. Treinar prontidão, sim, mas sem barganha, né? Faça que eu vou te dar isso, faça que eu vou te dar aquilo. Então tem que ter disposição sem segundas intenções. Fortalecer a honra e a reverência como virtude cristã. Porque tem muito pai ensinando errado, né? Com a pedagogia de faça que você vai ganhar. E a pessoa fica sempre esperando uma bênção, uma recompensa. E isso às vezes pode criar um vício, né? E aí não é por amor. É porque você está ganhando alguma coisa em troca. Está sendo comprado, né? Não está fazendo de forma voluntária no sentido de ajudar, de demonstrar amor. Está sendo comprado. Está fazendo porque está ganhando algo em troca. E aí não adianta. É igual na política. O político que quer o voto e dá uma coisinha, paga uma conta de luz, né? Dá um agrado, dá um emprego. Então a pessoa está votando porque ele ganhou algo, não é porque ele confia na capacidade, na competência, na honestidade daquele político. Então é um voto de cabresto, né? É um voto comprado. A mesma coisa aqui. Se a obediência está sendo assim com segundas intenções, é uma obediência comprada. E quem obedece assim, igual o jovem rico, não vai entrar no reino do céu. Deus falou com o jovem rico, né? Quando o jovem rico perguntou como é que fazia para herdar a vida eterna, para ter recompensa. E Jesus falou, obedeça os mandamentos. E ele falou, já obedeço tudo. E aí, Jesus deu a lapada. Porque foi o quê? Ele obedecia tudo, mas com segundas intenções. Não era por amor. Era com a vontade de ter a recompensa. De ganhar alguma coisa em troca. E aí, não é o propósito correto.
Então não adianta ser obediente, porque a obra não salva. Quem salva é Jesus. É a fé nele como seu salvador. É o amor a ele como seu criador. Então se você está obedecendo por um outro motivo, por um outro propósito que não seja o amor, o reconhecimento de quem ele é e do que ele fez, está errado. Essa obediência não vai te salvar. Então é isso aqui. Não adianta ser obediente e o caráter está aqui, ó, não ser correto, a personalidade não ser correta. Está sendo obediente só para evitar o castigo, a punição. Ah, vou ser queimado no lago de fogo e enxofre, então eu vou ser cristão, vou me batizar. Tá errado, tá? Então, importante colocação isso aqui. Os pais, olha a mensagem para os pais, não provocar para não desanimar os filhos, né? Pais podem quebrar o ânimo do filho sem perceber. E aí, como é que os pais provocam e desanimam? E aqui o professor dá alguns exemplos, ó. Uma crítica constante, sem elogio, sempre criticando, né? Regras imprevisíveis. Um dia pode uma coisa, outro dia já não pode. Em cima da hora, inventa na hora. Você já não tem um planejamento, não tem uma transparência, uma clareza do que quer, de como é que é o estilo de vida, como são as regras do lar. Então, cada dia é uma coisa, uma hora pode, outra hora não pode. Depende, né? A bipolaridade depende do bom humor do pai. Então, isso deixa ali uma instabilidade. Comparação com outros filhos. Ah, porque fulano é assim, fulano é assado. Isso aí traz dificuldade, traumas emocionais, psicológicos, né? Quebra o ânimo. Humilhação pública, se alguém humilha publicamente. Disciplina com raiva. E aí, a questão da espiritualidade como uma cobrança, sem afeto, como se fosse uma obrigação. Isso tudo acaba provocando, criando desânimo, né? Irritando o filho. Então tem que buscar a forma correta. E aqui, como é que aplica esse texto aqui de filhos obedeçam em tudo seus pais, pais não irem, né? Não provoquem seus filhos. Disciplina com firmeza e com calma. Limites consistentes, correção mais restauração, demonstrando o amor, o motivo que é Deus que tem que estar no foco de tudo, que ele está fazendo isso para que ele seja obediente a Deus. Após corrigir, reafirmar amor e pertencimento. Eu te amo, você faz parte da família da gente, de Cristo. Nosso lugar não é aqui, é no céu. E você precisa aprender essa correção. Só corrige quem ama. Então tem que explicar, conversar. Elogiar o progresso e o esforço quando ele melhora. Então isso tudo aqui é a maneira que a Bíblia, de fato, mostra que a gente tem que corrigir. A gente viu no estudo de Josué, da lição de Josué, como Josué corrigiu ali muitas vezes os erros ali, né, de Acã, que foi destruído. Mas ele teve compaixão. Como é que você faz isso? Como é que você escondeu? Então a gente vê que precisa ter o jeito correto, né? E aí a lição até fala disso lá na frente, de forma agradável, no momento certo, do jeito certo, né? Terça-feira a gente viu aqui as relações no trabalho, né? Em Colossenses 3, verso 22 a 25, e no capítulo 4, verso 1, Paulo apresenta princípios duradouros para todas as relações de trabalho, de negócio, de comércio, né? Os empregados, com relação a buscar sempre ser íntegros, né? Integridade. Os empresários, os empreendedores, os empregadores, sempre ter justiça. Os empregados, buscar fazer tudo com excelência. O empresário, buscar ter equidade, a justiça, né? Tratar todo mundo da forma correta, conforme cada um realmente merece. O empregado, ter sempre uma consciência cristã de que está trabalhando não é para aquela empresa, não é para aquele homem, é para Cristo. Porque tem que ser diligente, fazer tudo com excelência para glorificar a Deus em tudo que faz. Mesmo a empresa, o dono, não merecendo aos olhos humanos, né? E aqui, o empresário buscar ter humildade para tratar todo mundo de forma igual, né? Olha aqui no empregado, ter responsabilidade pessoal. Tomar a empresa como se fosse sua, né? Para ter zelo pelas coisas, como se fosse de Deus. O empresário, ter responsabilidade espiritual. Cuidar, tratar os outros de forma humana, né? Então, aqui a gente vê a coerência da relação. A gente falou de escravidão. Da escravidão antigamente era bem diferente da escravidão do Ocidente, né? A gente falou disso aqui no estudo da terça-feira. Pega aqui para você ver o aprendizado que a gente teve aqui, que foi muito bom, para quebrar falsas narrativas de pessoas que querem usar a Bíblia, o texto fora do contexto, para dizer que a Bíblia apoiava a escravidão e tudo. Nada a ver. A gente falou disso aqui, né? Que era uma escravidão totalmente diferente, que tinha escravo que era até mais inteligente que o dono, tinha mais formação acadêmica e intelectual do que o dono, né? E tinham valores caros, né? Então, tinham ali uma série de atividades, de oportunidades que não era o escravo explorado que a gente viu aqui no Ocidente, de crueldade, né? De inferiorizar como ser humano, tratar como animal, não tem nada a ver. Isso foi uma distorção, né, do pecado na vida da raça humana, né? Por isso que a gente viu na lição, e o Felipe Macedo abordou isso aqui, ó. Mesmo quando não concordamos com o contexto cultural que em certos textos bíblicos foram escritos,
Como ali, por exemplo, a escravidão era algo cultural da época em Roma, mas era uma escravidão permitida, a lei permitia, e tinha escravos que tinham outros escravos, então era um contexto diferente. Mesmo que isso hoje pareça ter um contexto cultural errado, precisamos reconhecer a autoridade bíblica quando fala desse modelo, né, de relacionamento. Né? Porque hoje a gente quer pegar nossa cultura de hoje e contradizer a Bíblia, dizendo que a Bíblia está errada. Ou seja, querendo colocar nossa cultura, o critério final, colocando a cultura atual, pós-moderna, acima da Bíblia. Isso não pode ser feito, tá bom? Porque a Bíblia, ela é eterna, né? O aprendizado dela serve para ontem, para hoje e vai servir para amanhã sempre, né? Por quê? Quando você analisa dentro do contexto, a gente entende a mensagem que está ali, tá bom? Então aqui o professor Cláudio Rui dá um pouco mais de detalhes sobre esse relacionamento, né? De trabalho, de servo e senhor. Em Colossenses, Paulo aplica o senhorio de Cristo às relações de trabalho, né? Então a gente vê aqui nesses textos que fala de relação de trabalho entre servo e senhor, e é fechado em Colossenses 4, do verso 2 a 6, com oração, né? E com o jeito de falar, o modo de se comunicar. A ideia é simples e profunda. No trabalho, você não serve apenas um chefe, você serve a Cristo, e isso muda tudo, né? Então, mesmo o chefe não sendo as melhores das pessoas, você faz do melhor possível, dá o seu melhor, porque você é um cristão e você está fazendo, mostrando que você é cristão, servo de Cristo, tá bom? Então tem que dar o melhor, mesmo a empresa ou o chefe não merecendo, né? Fundamento o trabalho como culto e coerência, essa é a função aqui. Tudo em nome do Senhor Jesus. Fazer de todo o coração como para o Senhor. Foi o que a gente estudou. Isso tira o trabalho de dois extremos que muita gente às vezes leva e deixa acontecer. Primeiro, de trabalhar só para o dinheiro, o materialismo. Eu só estou aqui porque eu preciso pagar minhas contas. E aí empurra com a barriga, faz de qualquer jeito. Não tem o propósito de aproximar as pessoas de Cristo. Infelizmente, é um pensamento muito comum, uma atitude muito comum. Tá? Inclusive dentro de instituições da própria igreja, né? De departamentos da igreja. Complicado, né? Ah, só tô aqui porque o dinheiro, o salário. O cristão não pode pensar assim. E outro pensamento extremo é trabalho é minha identidade. Eu tô aqui porque eu sou profissional, me especializei nisso, ninguém faz melhor do que eu. Eu sou isso aqui, eu sou essa função, esse cargo. E aí o trabalho vira uma idolatria do desempenho. A gente tem essa cultura workaholic aí, todo mundo trabalhar de manhã, de tarde, de noite, quer trabalhar, produzir, mostrar, né, estudo acadêmico, mestrado, doutorado, pós-doutorado, extensões universitárias, PhD. Ou seja, para mostrar que é a sua identidade, você é uma pessoa culta, intelectual, autoridade no assunto, assumidade no assunto. Então isso aí acaba virando uma idolatria, né? O trabalho passa a ser o seu senhor. E isso também é outro extremo perigoso, tá? Tem que ser ferramenta, instrumento para levar para o seu senhor, que é Jesus, e não ser o seu governante. O dinheiro não pode ser o seu senhor, ele tem que ser instrumento. O trabalho não pode ser o seu senhor, tem que ser instrumento. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tudo tem que ser para Jesus. E aqui o professor Cláudio Rui traz esses princípios para quem é liderado, né? Um empregado, um servidor, um subordinado. Ó. Sinceridade e integridade. Bem legal isso aqui. Não trabalhar só quando é vigiado, quando alguém está olhando, né? Um serviço de aparência. Quando está sozinho aí, empurra com a barriga, não faz, enrola. Isso não é cristão. Não agradar para manipular. Estou fazendo aqui para tentar ganhar alguma coisa em troca, para tentar ganhar um cargo, para tentar ganhar uma promoção, para manipular. Não. Não produzir uma imagem, né? Aparência, mas um caráter genuíno. Como é que a gente faz isso, Jardel? Cumprindo os combinados, mesmo sem fiscalização, mesmo sem ter ninguém olhando ali. Cumpra o que você concordou em fazer, né? Ser pontual com prazos e dados, informações, não maquiar um relatório, um currículo, uma produtividade, não inventar história, né? Não ocultar coisas, mudar, mentir. Então a gente tem que fazer tudo, o texto fala, com temor ao Senhor. Porque é para ele que a gente está fazendo. Esse é o eixo moral. Esse temor vira filtro quando a cultura pressiona. Ah, todo mundo faz, é uma fraude pequena, é um jeitinho aqui, todo mundo está fazendo. Não, mas não é porque todo mundo está fazendo errado que esse errado vai passar a ser certo. Esse errado não vai ter consequências. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, todo mundo faz. O errado é errado. O cristão precisa fugir disso, né? Ah, é só uma nota fiscal, é um jeitinho aqui, vamos só fazer uma mudança no número aqui, só para manipular aqui, para ficar mais redondinho, né? Não vai fazer diferença não. Cuidado. Isso não é ser cristão, né? Mas o mundo está caminhando para aí. Ellen White fala que o mundo precisa de homens e mulheres que não se vendam nem se comprem. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome, né? Que sejam fiéis a Deus, à coisa certa, aos valores e princípios cristãos, como a bússola é ao polo. É isso. Esse é o relacionamento que a gente tem que ter aqui nesse mundo, né? Pés na terra, mas os olhos sempre no céu. Foi isso que a gente aprendeu na lição. Então você escolhe perder vantagem
para manter a sua integridade. Mesmo que você perca o emprego, perca a promoção, perca dinheiro, perca alguma coisa, você vai ter a sua integridade mantida, né? A sua recompensa maior, que é estar no céu, as mansões celestiais, vai estar garantida, né? Esse é o desafio que a gente tem que ter. Excelência sem ressentimento. Então você vai ser excelente, sem ficar, ai meu Deus, olha, eu podia estar rico hoje se eu tivesse caído naquela conversa, naquela propina, naquela coisa ali. Se eu tivesse feito aquilo, né, aquela imoralidade. Se eu tivesse me relacionado com o chefe ou com a chefe, né? O assédio sexual que eu fiz, eu resisti, não fui. E se eu tivesse me dado, eu teria conseguido, né? Então, cuidado. A excelência tem que ser sem ressentimento, sabendo que você fez o certo, honrou a Deus. Quando o ambiente é injusto, Paulo não diz, seja passivo. Ele diz, não deixe a injustiça formar um coração amargo. Não se arrependa de ter feito o correto, né? Então, tenha consciência firme de que você fez o justo e demonstrou ser filho de Deus. A aplicação prática, faça seu melhor, mas documente processos, guarde as provas de tudo, busque as vias corretas, conversa com o RH, com as instâncias, com autoridades, caso alguma proposta indecorosa, algum assédio tenha chegado para você. Não pague injustiça com sabotagem. Não tente se vingar, não mude seu jeito de dar o seu melhor. Não, continue igual. Faça o seu melhor, mas documente isso tudo para depois, né, você poder se defender caso seja necessário. A gente vê José, né, o que aconteceu ali quando a mulher de Potifar fez de tudo para assediar ele, pegar ele ali, ele sendo exemplos, dando o seu melhor. Mas aí veio a tentação, o diabo ali para fazer corrompê-lo. Ele aí foge, a mulher inventa, pega a roupa dele que rasgou e diz que ele estava tentando estuprar ela. Nem imagina, foi preso, injustamente. Mas mesmo assim na cadeia ele deu o seu melhor, ajudou, organizou a prisão, a cadeia. Então onde ele estava, independente da circunstância, ele buscava sempre honrar a Deus. José é um exemplo incrível desse relacionamento aqui, de que mesmo sendo injustiçado, ele procurou sempre dar o seu melhor. Daniel, a mesma coisa, na Babilônia, sempre sábios. Por quê? Buscavam sempre fazer como se fosse para Deus. Daniel servindo na Babilônia, o rei da Babilônia que destruiu o povo de Israel, que escravizou, era escravo. Mas mesmo assim, ele fazia tudo para honrar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. E é assim que a gente tem que viver, meu irmão. Tá bom? Não é porque a gente está sendo servo de alguém que não merece, que não presta, que nos ofendeu, que nos insultou, que nos tratou mal, é que a gente vai deixar de fazer o melhor, né? Não é para se vingar, não é para sabotar, né? É para dar o nosso melhor e buscar ter documentos, provas de que a gente está dando o nosso melhor, tá bom? Limite importante aqui, ó, obedecer não inclui pecado. A mesma coisa que tem lá para o filho e para o pai obedecer, aqui a mesma coisa o servo. O servo tem que obedecer desde que esteja dentro das coisas sagradas, divinas. Se é para fazer uma coisa que o Senhor pediu, que o empresário pediu, que o chefe pediu, que vai violar a lei de Deus, não faça. Não inclui você ser obediente ao seu chefe e desobedecer a Deus, né? Porque primeiro, antes, importa obedecer a Deus, tá bom? O princípio bíblico nunca autoriza ilegalidade, corrupção, assédio, falsificação, dano para terceiros. Nesses casos, agir no Senhor pode significar recusar, denunciar, pedir transparência, buscar aconselhamento e proteção, inclusive policial, autoridades, né? Por quê? Para você não cair nos enganos de Satanás, né? Então, obedecer em tudo, desde que não viole as coisas de Deus. Princípios para quem lidera. A gente falou dos empregados, né? Agora do chefe, do gestor, do empregador, do empreendedor. Olha aqui, ó, tratar todo mundo com justiça, equidade, sabendo que também tens um Senhor no céu, foi o texto. Ou seja, você é servo de Deus. O seu chefe, o seu líder é Deus. Então, faça com o seu servo aqui o que você quer que Deus faça com você. Tá? Isso é um golpe no poder absoluto de um chefe, de alguém que está como gestor. Ou seja, você também é servo, viu? Por isso que a gente é servo de Deus, né? A gente viu aqui que o apóstolo Paulo falou, antes importa ser escravo do evangelho, escravo de Cristo. Então é isso. Essa nomenclatura de servo, de escravo, é porque todos nós estamos aqui para sermos servos de Deus. É isso. Deus não nos liberta para sermos livres ao nosso bel prazer, né? Porque se a gente fosse entregue à nossa própria sorte, a gente estava lascado, estava lascada, desculpa a expressão, né? Natureza pecaminosa só leva para o mal. Justiça e equidade. O chefe não pode ter favoritismo, tratar pessoas ali só porque é mais amigo de um, gosta mais de um, e tratar o outro porque não tem tanta afinidade, né? Aplicação prática, ó, critérios claros para promoção, dar direitos iguais para todo mundo, oportunidades iguais para todos, a carga de trabalho, há um método de avaliar, os salários, né?
recompensar todo mundo com justiça, com relação ao tempo dedicado, ao reconhecimento das habilidades, à remuneração. Não usar medo como ferramenta de gestão. Olha isso, né? Faça porque senão você vai ser demitido. Faça porque senão você vai ser isso e aquilo. Vou te mudar, vou te botar em um serviço ali que é o mais difícil, é o pior. Então, não usar o medo como ferramenta. Então, características de um chefe, de um gestor, de um empregador que tem a base na Bíblia, né? Busca ser imitador de Cristo. E aí, o professor Cláudio Rui fez uma analogia bem legal aqui, né? Trazendo toda essa relação de servo e senhor, de empresário e empregado, dentro do relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, né? Porque o senhor, o chefe, é como se fosse a cabeça da empresa. Então, o marido é a cabeça do lar, né? Então, o pai é o cabeça do filho, é o líder da esposa. A esposa tem que estar submissa. Então, ele pega essa comparação do relacionamento de senhor e servo e coloca aqui também, ó. Embora, capítulo 4, verso 1, trate de senhores e servos, o princípio é amplo e pode também, ó, alcançar a parte do relacionamento de marido e mulher e de filhos e pais. Quem tem poder deve exercer com justiça e equidade. Então, o pai para com o filho tem que ser justo, buscar equidade. O marido com a esposa tem que ser justo e buscar equidade. Lembrando que também está sob a autoridade de Cristo. Então, o marido primeiro tem que saber que Cristo, que é o noivo, é o marido, né? E o pai tem que saber que Deus é o pai celestial, né? Então, a gente precisa estar sempre fazendo essa comparação. Pais e cônjuges não têm poder absoluto. É isso. O marido, mesmo sendo a cabeça, não tem poder absoluto. E o pai também não tem poder absoluto, porque é Deus que está com a supremacia e a soberania sobre todos. A autoridade cristã, ela é responsável. É como se a gente fosse mordomo. Estamos cuidando aqui de uma parte, mas submissos a Deus, né? Tem que ser justo e prestador de contas diante de Deus sempre. Por isso que é tudo para Ele, tá bom? Na quarta-feira, a gente aí vê, então, a importância da oração como um mecanismo, uma ferramenta para a gente poder desenvolver isso aqui tudo, né? Sermos, assim, exemplos fiéis na nossa função, no nosso papel ao se relacionar com outros. Então, em Colossenses 4, verso 3 a 4, Paulo concentra a sua oração em 2 pedidos essenciais. Para que as pessoas orassem para ele ter portas abertas para poder pregar o evangelho. Ou seja, vamos orar por isso. Senhor, abra as portas para que eu possa falar de Ti, aonde eu estiver, aonde eu me relacione, né? Seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no comércio, na feira, em qualquer lugar, no supermercado, aonde estiver, na condução, no transporte público. E a outra coisa, clareza na pregação do evangelho, né? Usar as palavras certas para o público certo. No final do verso 4, Paulo usa a palavra grega dei para deixar claro que anunciar o evangelho não é opcional, mas uma necessidade imposta por Deus, é um cumprimento, é um dever, uma missão, né? A palavra grega aqui, dei, foi o que a gente viu aqui na lição. Na quinta-feira, a gente viu então, orando, a gente buscando estudo da palavra, comunhão com Deus, a gente vai buscar ser sábio no modo de agir. Para sabermos como responder a cada pessoa, a se relacionar com cada pessoa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o ambiente de trabalho, dependemos do Espírito Santo, que nos concede as palavras certas, o momento certo e o propósito certo. Qual é o objetivo, né? Isso prepara o coração dos ouvintes para receber a mensagem que somos chamados a anunciar em tudo. 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, para pregar o evangelho, para falar do mistério de Cristo, que é o que Paulo fala aqui, né? De Deus que se fez carne para salvar. Deus deu seu filho para morrer por aquele que crê, que aceite, né? Então é isso que a gente vê aqui, a lição toda falando dessa importância de a gente viver aqui com Cristo para Cristo, né? O professor Cláudio Rui coloca aqui, ó, a postura diante do mundo. Por isso que a gente tem que ser sal, ser luz, ser exemplo. Quando a gente entende essa mensagem, vive buscando esse propósito. Andar com sabedoria para com os de fora, remindo o tempo para com quem não é cristão. A gente viu aqui o que o resumo do Infolição colocou, né? Paulo pedindo intercessão por porta aberta, por uma oportunidade e clareza. Ore por decisões éticas, por oportunidades, por solução de conflitos ou por conflitos que você possa falar de Deus, para que você seja o mediador e as pessoas vejam Jesus em você, no seu falar, no seu agir. Ore por porta para servir pessoas e não só por promoção. Então, ore para que as pessoas possam ser ajudadas por você, para que pessoas cheguem até você pedindo ajuda, né? Porque vai ser um meio de você falar de Jesus através das suas ações. Ore para falar com clareza e mansidão quando a fé for questionada. E você tem que estar preparado, né? Tem que estar estudando a Bíblia para você poder responder com base bíblica, né? E não de achismo, né? De filosofia vã, de tradição humana.
Então, bacana isso aqui. Em Colossenses 4, verso 5, agir sabiamente é a forma como Paulo descreve um modo de viver estrategicamente fiel a Cristo, diante de quem ainda não crê. E aí ele fala aqui, a gente tem que viver sem isolamento, sem assimilação de coisa errada e sem brigas inúteis, fazendo tempestade às vezes em copo d'água por besteira. Que exemplo de cristão é você fazendo isso? O que Paulo quer dizer com agir sabiamente? Andai é igual a estilo de vida visível, constante, é o seu comportamento, o modo de ser, de viver, de se relacionar. O verbo é o de caminhar, é o de conduta. Sabedoria aqui não é só uma ideia, é um comportamento diário. Então a sabedoria é você colocar o conhecimento, a teoria na prática, no dia a dia da sua vida, nas decisões, nas prioridades que você tem, nas reações que você tem, nos hábitos de vida que você tem, e aí você vai ver a reputação que você vai construir perante as outras pessoas, né? Se as pessoas vão ficar felizes perto de você, querendo se aproximar, querendo sempre um conselho, uma orientação, te imitar, ou se vão querer se afastar. Agir sabiamente inclui não dar ao mundo motivos desnecessários para rejeitar o evangelho. Olha isso. Então, será que você está dando motivos para as pessoas se afastarem de Deus, não procurar ir para a igreja, ser cristão? Você tem que mudar. Agora, se você dá motivos para as pessoas quererem imitar, qual é a igreja que você congrega? Você é cristão? Como é que você guarda o sábado? Por que você não faz isso no sábado? Então começa a criar curiosidade, despertar o interesse. Por quê? Você está sendo exemplo, está sendo luz, está chamando a atenção de forma positiva, né? Então, por causa do nosso temperamento, incoerência ou imprudência, muita gente pode rejeitar o evangelho. O sábio sabe quando falar, quando calar, quando perguntar, quando esperar. A vossa palavra seja sempre com graça, agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Foi o que a gente estudou, né? Sabedoria, então, é vida coerente, linguagem adequada, prontidão para responder às pessoas do jeito certo, né? Colossenses combate sabedorias falsas e mostra que a verdadeira sabedoria está em Cristo. Então, deixa de pensar nas tradições humanas, nas filosofias acadêmicas, científicas, foca na Bíblia. Em Colossenses 4, Paulo diz, agora vivam essa sabedoria. Que sabedoria é essa? Com mente renovada, sendo nova criatura em Cristo Jesus, com palavra e atitude que expresse Cristo, com intencionalidade evangelística. Tem que fazer tudo pensando em como é que eu vou demonstrar Cristo aqui, como é que eu vou falar para essas pessoas seguirem a Jesus, buscarem a salvação. Aplicações bem práticas para hoje. O professor Cláudio Rui colocou aqui, com relação a combater o secularismo e o relativismo que o mundo moderno traz, né? Que tudo é relativo, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Isso aqui não diz que eu sou cristão, né? Então, não se envergonhar da verdade, mas comunicá-la com graça e sal, firmeza sem agressividade, de forma a trazer interesse, curiosidade, de ser prazeroso, agradável, né? Então, falar da verdade, de guardar o sábado, de guardar os mandamentos, de pregar o evangelho, de testemunhar, porque essa é a característica do remanescente, né? Evitar o espetáculo moral, indignação constante, ironia e briga em rede social geralmente fecham portas, ou seja, é o lacrar, hoje está na moda, né? Vamos lacrar, vamos imitar, dar uma resposta que, né, humilha ou que cria uma contenda ali, e às vezes você fechou uma porta, né? Então não dá pra gente agredir e querer falar de Cristo, pregar, então a gente tem que ter uma estratégia aí para aproximar as pessoas, e isso não é fácil, só o Espírito Santo para orientar a gente, né? Ser íntegro em coisas pequenas, estamos acabando já. Pontualidade, honestidade acadêmica, profissional, pureza no falar, isso dá peso, dá credibilidade quando você tem uma conduta ilibada, exemplar, né? As pessoas vão falar, não, vou falar aqui porque essa mulher, esse homem aqui é de credibilidade, é íntegro, né? Isso a gente vê pelas nossas obras, né? As pessoas vão ver, porque a Bíblia fala, pelos vossos frutos vos conhecereis. Então, o que é que você tem produzido de ação, de pensamento, de palavras? Os frutos que você faz no seu dia a dia com as pessoas, né? Aí você vai ver. Então, discernir ambientes. Há conversas que pedem testemunho. Olha isso. Tem momentos certos para você testemunhar de você ou de um terceiro, de uma história. Tem outras que você pede serviço, que você haja, que você ajude na prática, com recursos, com o seu tempo. E tem outras que pedem silêncio e oração. Você não precisa falar nada. Eu vou orar por você. E aí ora em silêncio. Então é Deus, o Espírito Santo, que vai dar esse discernimento. Peça a Ele, né? O momento certo, a hora certa, a palavra certa. Cada caso é um caso. Responder a cada um, pessoas diferentes, exigem abordagens diferentes. Uns precisam de acolhimento, outros de conforto amoroso, outros de evidências, de provas, né? Outros de tempo. Então,
Só o Espírito Santo vai fazer a gente perceber qual é a demanda, a necessidade de cada um para a gente poder oferecer o que eles querem, o que eles precisam, o que eles merecem, né? Agir sabiamente é viver de modo tão coerente e tão oportuno que o evangelho fique disponível para quem não é cristão, para os de fora, e não bloqueado por nossa imprudência, ou seja, não seja uma barreira. A pessoa olha assim e fala, para ser cristão igual esse aí, não quero não. Quero distância da igreja. Né? E tem muita gente que não quer ser adventista do sétimo dia, às vezes por conta dessa maneira agressiva, da demonstração errada, do testemunho errado. E aí a pessoa cria uma aversão, não quer conta mais. Fechou a porta, né? Por conta da imprudência, da forma agressiva, da ansiedade, enfim. E aí a gente perde a oportunidade. Na sexta-feira, o estudo adicional, a gente finaliza concluindo que quando o lar se torna um lugar consagrado, Deus em primeiro lugar, comunhão, a missão de Cristo nasce na família toda. Está aqui Josué 24:15. A missão de Cristo se expande e avança para além do lar da família, os vizinhos, no trabalho, na igreja, onde você estiver, essa luz vai brilhar, né? E impacta toda a sociedade, tá bom? Lares saudáveis geram cristãos equilibrados e um testemunho consistente. Então é isso. Pegando aqui o auxiliar do professor para a gente finalizar. O vídeo de hoje demora mais um pouquinho, mas é importante a gente fazer essa finalização aqui. O autor coloca aqui na sexta-feira: cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer a sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade do lar. Não deve trabalhar um contra o outro. Então, o lar cristão é assim. Todos devem empenhar-se unidos na boa obra de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade e paciência. Pais para com os filhos, filhos para com os pais, marido com a esposa, esposa com o marido. Falar em tom calmo e baixo, que é desafiador, né? Porque a gente perde a paciência fácil. Tem que pedir e orar para que Deus mude isso na gente. Evitar a confusão e cada um fazendo o melhor que pode para aliviar o fardo, principalmente da mãe, né? Que as mulheres têm multitarefas, né? Educa, limpa, cozinha, ainda tem gente que trabalha fora, então não é fácil. Todos, desde a criança de 6 anos para cima, olha o que Ellen White fala aqui, devem compreender que deles se requer que desempenhe sua parte nos deveres da vida. Então tem que dar função para cada um. Pode ser a mais simples que seja, mas dê. Né? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 566. Devemos deixar Cristo entrar em nosso coração e em nosso lar se queremos andar na luz. O lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultivem as afeições em vez de serem sistematicamente reprimidas. Olha isso. O lar tem que ser um lugar de paz, de calma, que a pessoa fique com saudade de chegar em casa. E quando chega em casa, não quer sair de casa. E tem gente que, infelizmente, cristão, que a pessoa chega em casa é um martírio. A pessoa quer ficar na rua, trabalhando, quer ficar em outro lugar, sabe que se vai chegar em casa vai ter problema com a esposa, com o marido, com o filho. E aí? Esse lar precisa de uma reforma, de uma restauração, né? E só Cristo pode fazer isso. Peça a Ele, né? Que mude, que seja um lugar que você fique ansioso, doido para ficar em casa, né? Eu gosto assim, eu gosto de ficar em casa, se pudesse eu não saía de casa, eu saia a pulso, né? Graças a Deus por isso, né? Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Devemos esquecer-nos a nós mesmos, sempre procurando oportunidades, mesmo em coisas pequenas, para mostrar gratidão pelos favores recebidos de Deus e estar atentos para observar oportunidades para animar outros, confortando-os em suas tristezas e aliviando-lhes as cargas por mostras de terna bondade e pequenos atos de amor. Essas atenciosas cortesias, que iniciando-se em nossa família, se estendem até fora do círculo familiar, ajudam a tornar o montante da vida de outras pessoas muito mais feliz. Né? Ellen White também no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 449. E aqui vem as perguntas aqui para você refletir. Pensa aí, meu irmão, minha irmã agora, ó. Se você é casado ou casada, quais princípios ajudam você? Que conselho você daria para quem ainda não é casado, para ter um relacionamento feliz, um lar tranquilo? Muitos filhos criados em lares cristãos rejeitam a fé. Principalmente o pessoal fala muito dos filhos de pastores, né? Que o pastor está na correria cuidando das igrejas, das ovelhas, e às vezes dentro de casa, pela ausência, pela falta de um diálogo, aí cria uma rebeldia dentro dos filhos, né? Do coração, da mente dos filhos. E aí, ao invés de eles estarem unidos na missão, eles acabam rejeitando a fé. Que palavras de conforto e conselho você daria para esses pais?
que seria melhor evitar dizer? E às vezes o pessoal chega, né? E ao invés de ajudar, piora a situação. Quer passar na cara de um pastor. Olha aí, ó, você está falando isso, mas seu filho está fora da igreja. Isso ajuda em quê? Não ajuda em nada, né? Reflita mais sobre o conselho de andar em sabedoria. O que significa, por outro lado, andar em estupidez, em ignorância, né? Então, coloca aí, reflita aí, coloca aqui um comentário se você quiser contribuir com o que você acha disso, tá bom? Finalizando aqui, o comentário final de Ellen White coloca o seguinte, aí eu trago aqui também o desfecho do professor Gilberto Brasiliano, o comentário final da aterrissagem que a gente faz aqui com o Descomplicando a Lição do professor Cláudio Rui. Ellen White coloca aqui, ó, quando o povo de Deus é um, na união do Espírito Santo, todo o farisaísmo, a atitude dos fariseus ali, né? Toda a justiça própria, que foram os pecados da nação judaica, serão expulsos de todo o coração. O molde de Cristo estará sobre cada membro de seu corpo, e seus filhos, os servos de Deus genuínos, serão odres novos, nos quais ele pode derramar seu vinho novo, e esse não vai romper os odres. Deus revelará o mistério oculto desde todos os séculos, né? Então aqui está falando Ellen White que a gente é um odre velho, velha criatura, a mentalidade terrena. Quando a gente vai para Cristo, a gente se torna um odre novo, nova criatura. E aí ele pode derramar um vinho novo para a gente ser transformado, porque não vai rasgar. Agora, se você pega um odre velho, né, todo já rachando, e bota um vinho novo que vai fermentar, vai destruir, vai rasgar. E é isso que ele está falando. Por isso que a gente precisa mudar, para que a verdade do vinho novo em Cristo nos lapide e nos transforme, né? E aí, ó, Deus revelará o mistério oculto desde todos os séculos para essas pessoas que aceitam, que permitem isso. Ele revelará qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês e a esperança da glória. Jesus veio para comunicar a toda a vida, a todo ser humano, o Espírito Santo, pelo qual o amor de Deus é derramado no coração. Mas é impossível adotar do Espírito Santo, olha isso, pessoas obstinadas com suas ideias, cujas doutrinas são todas estereotipadas e imutáveis, ou seja, inventadas por seres humanos de aparência, que andam segundo as tradições e mandamentos humanos, como se deu com os judeus nos tempos de Cristo, que queriam apedrejar Jesus. Não reconhecia Jesus como Messias, como Filho de Deus. Diziam que Jesus estava blasfemando. Imagine ele, Jesus, trazendo a verdade. E o povo estava tão cego com suas doutrinas erradas que não reconheceram a Jesus. Eles eram muito meticulosos na observância das cerimônias eclesiásticas, das tradições humanas, religiosas, nos rituais, muito rigorosos em seguir as formalidades, mas destituídos de vitalidade e devoção cristã verdadeira, religiosa. Foram por Cristo assemelhados aos odres secos, então usados como recipientes. O evangelho de Jesus não podia ser introduzido em seu coração, pois não havia lugar para contê-lo. Derramava, né? Rompia. Entrava e saía porque estava seco, preso nas suas tradições humanas. Não podiam eles ser odres novos, nos quais Jesus pudesse despejar seu vinho novo. Cristo então foi obrigado a buscar em outra parte, que não entre os escribas e fariseus, os odres para a sua doutrina de verdade e vida. Então Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. E aí Jesus foi buscar pescador, agricultor, gente simples, que não tinha o conhecimento intelectual que os fariseus tinham, os escribas, os doutores da lei, né? E aí Jesus plantou a verdade, a semente ali para ser difundida, que é o cristianismo, né? Jesus precisava achar indivíduos dispostos a ter um coração regenerado, humilde, né? Se despir de tudo o que sabiam para aprender a verdade em Cristo, se encher do Espírito de Deus. Jesus veio para dar às pessoas um coração novo. Ele disse: eu lhes darei um coração novo. Ezequiel 36, 26. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Então, tem que se esvaziar do que você acha que sabe e buscar estudar a Bíblia com o Espírito Santo para enxergar as verdades, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje muita gente não está conseguindo por causa dessa cultura aqui, dessa tradição dos fariseus, se achar dono da verdade, né? Olha aqui onde é que a gente chega. A igreja, o povo de Deus, como extensão do nosso lar, da nossa família, deve ser um lugar em que se encontre amor, conforto, respeito e um profundo senso de pertencimento. Nosso lar deve ser um lugar em que todos revelem amor por meio da oração, de uma caminhada sábia com o Senhor Jesus e de uma fala agradável sempre, né? O professor Gilberto finaliza colocando aqui, ó, aprendemos nesse estudo sobre a convivência com os não cristãos, com os não crentes,
que na verdade são aqueles de fora da comunidade de fé. E para tanto, Paulo ensinou o seguinte, ó, a gente tem que orientar isso, viver em paz com essas pessoas, procurando sempre trazer uma palavra agradável. A instrução de trazer paz, de ter paz com todos os seres humanos, aplica-se universalmente. Não adianta brigar, principalmente com as pessoas que não são crentes, porque você vai estar afastando essas pessoas ainda mais. A não entrarmos em julgo desigual, olha isso, a gente viu um pouquinho disso na lição. Embora a convivência pacífica seja encorajada, ele advertiu especificamente contra o julgo desigual, tanto na questão do casamento, quanto em sociedades comerciais e de trabalho que poderiam comprometer a fé. Então veja, a gente precisa tratar todo mundo bem, tá se relacionando bem, mas isso não é para você ir para um outro extremo e fazer sociedade com pessoas que não são cristãs, em casar com uma pessoa que não aceita Jesus como Salvador, que é de outra fé, que tem outras crenças, outras doutrinas. Então é uma linha de equilíbrio aí, é se relacionar para pregar a verdade, para trazer essas pessoas para Cristo, e não para você ir se misturar, se relacionar intimamente ao ponto de você começar a se corromper, como muitos na Bíblia se corromperam, né? Então, o julgo desigual, opa, ó, você tem que estar se relacionando para chamar para a fé, para pregar Jesus, para aproximar as pessoas de Deus, e não para você ir para lá se contaminar, como o povo de Israel se contaminou, né? Com os cananeus ali, tomando em casamento, igual os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, os filhos do homem e os filhos de Deus, se misturaram. Então, aconteceu a contaminação, a corrupção. Não dá, senão você vai se perder, tá? Julgo desigual, seja para trabalho, para negócio, para casamento, vai ter problema. Então, fica essa orientação aqui, né? Paulo orientou-nos a dar um bom testemunho. A conduta do cristão na convivência com descrentes deve ser um testemunho que glorifique a Deus. Em resumo, a mensagem de Paulo sobre convivência é um chamado a refletir o caráter de Cristo nos relacionamentos, priorizando o amor prático, a unidade e o respeito acima das diferenças individuais. Que o Senhor nos abençoe em nossos testemunhos, né? Um feliz sábado. E aí eu finalizo aqui também desejando um feliz sábado para você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando aqui, né? Que aprendizado maravilhoso. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, curta, comenta aí, se inscreve aqui no canal, compartilha esse estudo com os membros da igreja, com as pessoas aí, para entenderem a importância da gente ser luz, ser sal, ser exemplo, se relacionar bem e não se contaminar em julgo desigual por achar que está ajudando a pregar o evangelho, né? Então, tem que pregar primeiro, ajudar a pessoa a entender, a ser um em Cristo como nós, para a gente ser uma unidade, estar no mesmo propósito, para aí sim você poder pensar em fazer um negócio, uma sociedade, em se casar. E muito casamento hoje está dando perrengue por causa disso, a pessoa não sabe das crenças, né, dos hábitos, e aí casa e quando vai ver totalmente antagônico, contraditório, né? Então, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para a gente colocar tudo isso em prática e buscarmos sermos luz, né? A gente vai ficando por aqui. A gente vai entrar no 13º estudo amanhã, tema novo, o sábado, o último estudo desse trimestre aqui, dessa lição, que tem a ver um pouco com isso, permanecendo na vontade de Deus. Vamos finalizar o estudo aqui desse trimestre e começar, já vou colocar aqui de primeira mão, spoiler, ó, a lição do próximo trimestre, que tem a ver com isso, de permanecer em Cristo, ó, crescendo em um relacionamento com Deus. Vamos continuar aprendendo como a gente ser esse cristão exemplar. Porque não é fácil. O diabo faz de tudo para fazer a gente cair. Não honrar com essa missão. Não cumprir essa tarefa. Por isso que a jornada é longa, a santificação é longa. E a gente vai ter um trimestre todo, abril, maio e junho, para estudar como a gente crescer em um relacionamento com Deus, né? Então, eu espero que você já tenha adquirido a sua, já peça, para a gente começar o nosso guia, né? Logo, logo, quando virar aqui a 13ª lição, tá bom? Então é isso. Mais um trimestre, o segundo trimestre vai começar. A gente vai estudar aqui coisas maravilhosas, ligando já esse finalzinho da 13ª lição com o estudo que a gente vai ter o trimestre todo que vem, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você e sua família. Um excelente dia da preparação, né? Um ótimo sábado para você desde já. E a gente se encontra amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.